Bom dia, caros alunos. Então, estamos aqui para mais uma videoaula, aula número 07. Não esqueça de videoaula. As aulas do sistema híbrido, a videoaula não será reposta no presencial. Então, a aula dada no vídeo não será reposta. Então, uma coisa é a videoaula, a outra é presencial. Tá ok? Vamos lá, então. O nosso livro de matemática, estamos usando ele, aula 07, classificação dos números, parte 2. Então, na parte 1, nós vimos os números naturais, os números inteiros e os racionais, tá ok? Nessa agora, nós vamos ver os números irracionais, os números reais, tá ok? A página que nós estamos usando é da 49 54. Pode abrir um livro, tá ok? E seguir a nossa aula. Os objetivos, né? Então, os objetivos é o mesmo do anterior. Classificar os números agora como irracional ou real. Relacionar os conjuntos numéricos por meio de relação de inclusão e representar os conjuntos numéricos por meio de um diagrama. Que é diagrama de Venn que vocês aprenderam. Conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números irracionais, ele é indicado pelo símbolo do racional, né? Com essa linhazinha ali em cima. Então, os irracionais é o que? Linha. Para iniciar a falar sobre os irracionais, nós vamos voltar lá na antiguidade, falando sobre os pitagóricos, certo? Então, foi exatamente esse, ó, Hipasso de Metaponto. O nome dele é Hipasso, a cidade dele era Metaponto. Um seguidor de Pitágoras, misteriosamente ou convenientemente, morreu afogado após ter falado um pouco mais. Então, qual foi esse um pouco a mais que o nosso antepassado Hipasso falou? Vamos lá. Apesar disso, a descoberta dos números racionais que ameaçava a doutrina. Então, a doutrina era essa de Pitágoras, que todo número, tudo podia ser demonstrado através de números. Tá certo? Então, ele chegou, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Hipasso? Ele foi fazer um exercício, tá? Usando um quadrado, e ele acabou achando uma coisa impossível na época. Então, vamos ver aqui. Então, o Hipasso, ele, fazendo uma questão sobre o quadrado, ele quis achar a diagonal do quadrado, de lados unitários. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: Hipasso, ele encontrou um número irracional. Naquela época, a matemática era como se fosse uma religião. Então, para os pitagóricos, eles conheciam os números inteiros e os racionais. Eles não conheciam os irracionais. Então, quando eles se depararam com esse número irracional, Pitágoras ficou alarmado, né? E o que aconteceu? Ele mandou que todos ficassem quietos, ninguém falasse a respeito. Só que Hipasso, como está dito aqui, falou um pouco demais. Ele revelou ao mundo a descoberta desse número que não existia na época. E o que aconteceu foi o seguinte, que Pitágoras, né, pela história, mandou ou não afogar esse discípulo para que ele não revelasse mais isso a ninguém. E o que ele descobriu foi isso. Ele pegou exatamente o teorema de Pitágoras e fez, diagonal ao quadrado é igual aos outros dois catetos ao quadrado. E com isso ele achou a raiz quadrada de 2. Mas a raiz quadrada de 2 não se enquadrava nos números inteiros nem nos racionais. Essa raiz aqui, ela não pode ser transformada num número racional. Não a encontramos a geratriz, né? Vocês aprenderam geratriz. Não conseguimos encontrar a geratriz para esse número aqui, raiz quadrada de 2. E aí, então, formou-se toda a teoria em cima dos racionais, que são exatamente as raízes quadradas de números que não têm quadrado perfeito, tá ok? E a gente vai ver mais adiante, porque eles são divididos em algébricos e transcendentes. E aí nós vamos ver quem são cada um deles. Um número irracional conhecidíssimo nosso, que a gente ouve desde lá do 6º ano, é o π, o 3,141592, e aí a dízima vai para o infinito, né? Ele vai aparecer aqui também. Vamos lá, número irracional é todo número que, em sua forma decimal, é uma dízima não periódica. Indicamos o conjunto dos números racionais por racionais, está vendo? Q e a linha. Q linha, então quer dizer que é o conjunto dos números irracionais. Então, como é que ele fica? X é um número irracional, tal que X é uma dízima não periódica.
Porque nós vimos lá nos racionais que as dízimas periódicas a gente pode transformar nas em frações. Já quando ela é uma dízima não periódica, aí não tem como a gente transformar em frações. Exemplo, um dos números irracionais mais conhecidos, como eu falei, é a razão do perímetro de uma circunferência pela medida de seu diâmetro. Esse número é expresso pela letra grega π. Como curiosidade, introduzimos as 70 primeiras casas decimais. Uma coisa curiosa sobre o π é que tem um japonês que está utilizando uma rede de computadores porque ele quer encontrar um período para essa sucessão de números, né? Que a gente chama de dízima não periódica. Ele quer encontrar um período, ou seja, quando esse número 14, 15, 92, né? 65, 35, 89, ele se repete. Ele já tem, não estou lembrado, mas já tem milhões de casas já para o que ele está reproduzindo. Então, se ele encontrar a repetição, né? Começar a repetir 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, se ele encontrar isso, aí ele vai quebrar, né, a definição de que π é irracional. Porque se ele achar, né, ainda que seja muito extensa, muito grande o período, ele pode transformar ele num número racional. Por enquanto, né, com todos os computadores, com toda a tecnologia que nós temos, ainda não foi possível descobrir um período para o π. E aí, se ele achar para o π, ele vai tentar para a raiz de 2, raiz de 3, que são números irracionais. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, π é um número irracional, tá certo? Por ser uma dízima não periódica. Propriedade dos números irracionais. Então, os números racionais têm as propriedades, igual aos naturais, né, que são propriedades, os inteiros, os racionais. Vamos para a primeira propriedade. Seja n um número natural, sem o zero. Asterisco, sempre lembrando, asterisco a gente elimina o zero do conjunto em questão. Então, aqui é sem o zero. E A pertence aos naturais, então tem o n A. Todos os dois pertencem aos naturais, porém o n não pertence aos naturais com zero. Se a raiz enésima de A não é inteiro, se a raiz enésima de A não for inteiro, então a raiz enésima de A é um número irracional. P2. A soma de um número racional com um número irracional, veja aqui, a soma de um número racional é aqueles, né, que a gente pode botar sob equação, com um número irracional, que é aquele dízima não periódica, que não tem como colocar ele sob fração, é um número irracional. Então, quando eu somo os números racionais, o que? Como quelinha, sempre vai produzir um número quelinha, sempre será um número irracional. Ou seja, se eu somar 2 com π, 2 mais π vai ser 5,1492, toda aquela dízima. Não alterou nada no nosso número irracional. Só somei 2 a π, certo? Ele continua sendo um número do conjunto dos irracionais. Então, somar um número racional a um número irracional vai resultar num número irracional. A diferença de um número racional, Q, e um número irracional em qualquer ordem, certo? Seja o maior Q e o menor Q', ou Q' maior que Q. É um número irracional. Então, seja ele pela P2 e P3, somar ou subtrair dois números, né, um racional com um irracional, sempre será um número irracional. Então, nós conhecemos dois conjuntos, né? Conhecendo agora os irracionais. O que é os racionais, que englobam os naturais e os inteiros, certo? E mais os irracionais. Somando um racional com um irracional, resulta sempre num número irracional. Subtraindo, em qualquer ordem, não importa quem é o maior, se é o racional ou o irracional, também resulta em um número irracional. O produto de um número racional, que não nulo, então não pode ser o zero, ou um número irracional, é um número irracional. Por que ele tirou o zero aqui? Porque se você multiplicar qualquer número existente por zero, dá zero. Zero é racional e não irracional. Porém, se for os racionais não nulo, então é o que? Asterisco. Por um número irracional, é um número irracional. Então, cuidado disso daqui, porque em questões. Por exemplo, multiplicar qualquer número racional por um irracional resulta em racional? Em racional? Aí você pega e olha o seguinte, não é verdade. Sempre vai resultar, não. Somente quando não tiver o zero.
Então, o zero já é um contra-exemplo para dizer, né? Multiplicando qualquer número racional por um irracional, resulta em irracional, aí você corre lá e marca o verdadeiro, falso. Porque quando ele fala qualquer, ele não tirou o zero, ele inclui o zero nos racionais. Então, se ele falar, multiplicando qualquer número Q, asterisco, por um Q', resulta sempre em Q'? Sim. Aí sim, porque ele tirou o zero. Zero vezes qualquer número é zero. Zero é racional. É natural e P5. O quociente, ou a divisão, né? De um número racional, não nulo, de novo tirando zero, por um número irracional, é um número irracional. Se eu dividir um número racional por um irracional, eu encontro um número irracional. Porém, tirando o zero. Então, é o Q asterisco dividido pelo Q', resulta em um número Q'. Porém, se eu disser, dividindo qualquer número racional por um irracional, resulta em um irracional, falso. Por quê? Porque eu tenho que tirar o zero. Então, multiplicando, dividindo, né? Dividindo qualquer número Q asterisco por um Q', resulta em Q'. Sim, porque aí ele botou asterisco e tirou o nosso zero de lado. Dúvidas? Os números irracionais podem ser classificados em algébricos e transcendentes. Então, nós vamos ver cada um. O que são os números algébricos e quais são os transcendentes. Ok? Vamos lá. Um número irracional algébrico é todo número que é solução de uma equação polinomial. Viu? Porque nós aprendemos a equação polinomial para poder chegarmos aqui e entender o que é uma equação polinomial, para poder entender o que é um número irracional algébrico. Então, a matemática é assim. Ela é construtivista, né? Então, ela pega lá, primeiro para os alicerces da casa, certo? No ensino fundamental. E depois começa a colocar os tijolinhos. Então, tem que ser certo, cada tijolo em seu lugar e cada tijolo em cima também. Porque se você deixar faltando algum tijolo, a parede desmorona, ok? Então, está aqui, ó, equação polinomial para entender o que é um número irracional algébrico. Cujos coeficientes são números inteiros. Então, equação polinomial, cujos coeficientes são números inteiros. Então, temos aqui, ó, ax elevado a n menos b igual a zero. É uma equação polinomial, certo? Tem mais de 1. Se tivesse apenas 1, ela seria um monômio. Se ela tem mais de 1, ela é chamada de polinomial. Temos dois elementos aqui. Então, passando ali, ó, b para o outro lado, e eu operando, nós encontramos que x é igual a raiz enésima de b sobre a, certo? Vamos lá. Então, o b sobre a é diferente de k elevado a n, né? Porque se for igual ao número, né? Você vai poder cortar e vai achar aqui que ele é racional. Tá? O número de ouro, vou falar do número de ouro. O número de ouro também chamada de proporção áurea e também chamada de número de Deus. Então, reza a lenda que Deus, quando construiu o universo, ele fez usando a proporção áurea, ou o número de ouro, ou o número de Deus. Tá certo? Vamos ver aqui. Representado pela letra grega π. Então, π, representando o número de ouro, é o seguinte, olha só, essa história de que o número de ouro, ou proporção áurea, ou número de Deus, foi criado, né? É um número criado por Deus, que diz o seguinte: se você pegar a sua altura e dividir pela altura até o seu umbigo e resultar nessa dízima não periódica, 1,6, 1,8, etc., você tem a estatura perfeita. Outra também diz o seguinte: se você pegar a medida da altura, né, da sua cabeça e dividir pela medida da altura até o centro dos olhos e encontrar 1,6, 1,8, essa dízima aqui que representa π, você também tem a cabeça perfeita. Diz também que isso foi usado por construtores, né, para fazer várias construções, inclusive a pirâmide. Diz-se que usou-se também a proporção áurea. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, porque é o seguinte: ninguém consegue medir a mesma coisa do mesmo jeito. Por quê? Porque os aparelhos que nós temos hoje em dia são imperfeitos. E por que eles são imperfeitos? Por exemplo, hoje em dia você tem um laser para medir. Deixa eu ver se eu tenho um laser aqui. Estou sem o laser. Então você tem um laser para medir.
distância. Porém, esse laser é uma luz e ela vai bater em átomos, certo? E vocês já viram lá em química, né? Que os átomos não são uniformes, eles não formam uma parede uniforme. Ele tem reentrâncias, etc. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém consegue medir a mesma coisa do mesmo jeito, mesmo usando o mesmo instrumento de medida. Tranquilo? Por quê? E por que isso? Exatamente por ser números irracionais. Tá? Então, como a medida envolve números irracionais, aí fica difícil. Por quê? Porque essa dízima não tem fim. Tá? Então, quando nós temos lá que π é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, aí tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Porque se resulta em π é um número irracional, sucessão de casas que não tem fim, então o que acontece é que ou eu não fecho a circunferência, certo? Ou eu não consigo medir totalmente o meu diâmetro. O que eu consigo é aproximações, por isso estou dizendo para vocês. Se você fizer essas medições que eu falei e der pelo menos 1,61, você já está mais ou menos dentro da perfeição lá, né? Número de ouro. Continuando. É uma constante irracional algébrica, pois é a solução da equação. Essa equação aqui. Essa equação aqui, na época de vocês, eu fui testado exatamente para encontrar isso, sem saber do φ, né? Pediram para encontrar a dimensão, né, o tamanho da diagonal de um pentágono. De lado 1. Então, os lados do pentágono era 1, eu queria a diagonal dele. Tentem isso em casa e vocês vão chegar a uma equação parecida com essa, cujo resultado é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vocês sabem que a equação de Lagrange tem duas respostas, né? Só que a negativa aqui faz com que esse número aqui fique negativo, e na verdade ele é positivo, tá? Então, o negativo aqui foi extraído, ficou só o positivo aqui. Que é isso, né? 1,618 e aí vai, né? Uma dízima não periódica, né? Infinita. Um número irracional transcendente é todo número, então nós vimos lá o algébrico, né? O algébrico eu consigo achar por equação polinomial, tá certo? Que são eles, a raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 8, de 10, de 11, tá? Todas elas a gente consegue por isso aí. O número φ, né? Já o número irracional transcendente é todo número que não é solução da equação polinomial. Quem são eles, né? Como exemplo, temos duas constantes famosas e importantes. A primeira delas nós conhecemos, o número π. Então, a gente encontra o π, né, fazendo aquela divisão, né, comprimento de diferença pelo diâmetro. E aí a gente vai aproximando até conseguir casas aí, como o japonês está fazendo, tentando achar lá o final das casas de π. Entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência. Então, π é essa razão, né? E π é aquilo que você já conhece, 3.014, 592, 65, 35, 89, e aquele que a gente apresentou anteriormente, com 70 casas, e ela vai pequenino, nunca se repetindo, apesar de que, como eu já disse, tem o japonês tentando achar um período para isso, ainda que tenha infinita não, ainda que tenha muitas casas, né? E o número E, esse número aqui é uma constante matemática atribuída ao matemático Euler, chamada número de Euler. Porém, antes de Euler tinha o Napier. O Napier, ele usou esse Ezinho aqui, sem falar do Ezinho, quem botou foi Euler, por isso que é o Ezinho, né? O Napier usou essa constante sem dar nome para ela, tá? E vamos dizer assim, ele perdeu, né? Perdeu, podia ser o N dele, de Napier, né? Mas não é, é o E, que é atribuída o número de Euler. O Napier usou ele para logaritmo natural. Então vai estar aqui, ó, que é a base dos logaritmos naturais. Então a gente conhece, né, alguma coisa do logaritmo, mas esse logaritmo é da base 10, tá? Mas existe um logaritmo chamado naturais, que é na base E. E a gente vai ver quanto ele vale aqui, ó. Esse Ezinho, que é a constante de Euler, né? 2,71828182, aí parece que repete, né? Aí já vai 8, 4, 5, 9, aí já quebrou, já não tem período, né? Tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas, reclamações? Então não esquece, dúvida da matéria, entra lá no fórum, faz a pergunta. Não entendi tal assunto, preciso, né, de orientação. E aí a gente vai orientar vocês. Agora vamos entrar no conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais?
tudo que nós já estudamos. São os racionais e os irracionais. Em que os racionais nós temos o natural, né? E o inteiro, que o natural é subconjunto dos inteiros, e o inteiro subconjunto dos racionais. E dentro dos irracionais nós temos lá os transcendentes, né? E os algébricos. Vamos lá, qualquer número racional ou irracional é chamado real. Indicamos por R o conjunto dos números reais. Então ele é x sobre x, é um número racional ou irracional. É um ou outro, né? Por quê? O conjunto racional e os irracionais, eles são conjuntos disjuntos, né? Não tem nenhum elemento que pertença aos dois. Por isso que é um ou o outro. Então o número reais, né? O número real, ele teria uma novidade, né? Por exemplo, os números racionais, a gente aprendeu os inteiros, e aí aprendeu uma novidade, que são os números fracionários, né? E aí englobou os inteiros com os racionais, e encontramos os números racionais. E aí depois nós tínhamos quem? Os números irracionais, que tinham quem? Os transcendentes e o algébrico. E aí juntamos os dois dados irracionais. Porém, nos números reais, não tem nenhuma coisa a mais. A coisa a mais é juntar os racionais e os irracionais. O que é o número real? O número racional ou irracional. E está aí, né? Então, R é a união entre os racionais e os irracionais. Não esquece aqui, ó. Irracional. A seguir, destacamos alguns conjuntos de R, para os quais adotamos notações, né? Notações especiais. Então, vamos ver aqui, ó, como nós vimos o natural, que tinha um asterisco, né? Depois nós vimos o Z, que tinha o Z mais asterisco, o Z menos asterisco, não é? Então, e os racionais também vimos, e os irracionais também. Agora vamos ver os reais. Então, o R com o asterisco quer dizer o quê? Que eu tiro o número zero de dentro desse conjunto. Então, é o conjunto de todos os números, né? Não nulos. Não nulos. Tá? Por que não nulo? Porque eu tirei o zero. O zero é um número nulo. Tá certo? Lembrando que ele não é positivo nem negativo. Por isso que aqui é o conjunto dos números reais não nulos. O R+. Olha que não tirei o asterisco, né? Então aqui dentro, esse aqui está constando também quem? O número zero e todos os positivos. Então não pode ser chamado de número positivo, porque o zero não é positivo. Então é aquele nome. É chamado de não negativo. Então, é o conjunto dos números reais não negativos. Agora sim, ó, o R+ com asterisco. Agora eu tirei quem? O zero. Se eu tirei o zero, agora eu posso chamar isso aqui de conjunto dos números reais positivos. Não esquece, o positivo tem que ter um asterisco. Se eu não tiver asterisco, é não negativo, porque tem um zero. R-, ó, não tem asterisco. Eu não posso chamar de reais negativos. É os reais não positivos. Não positivos. Agora sim, ó, tirei o zero, então eu vou chamar de números reais negativos. Então vamos lá. Tranquilo? Dúvidas? Fórum. Próximo. Propriedades de números reais. Vamos ver as propriedades agora dos reais. Vimos os racionais, dos irracionais, agora dos reais. Vai englobar tudo, né? A soma de dois números reais quaisquer é um número real. Somei dois números reais quaisquer, é um número. Somei um irracional com um racional, vai dar um irracional que é real. Porque o real é a união do racional com o irracional. A diferença de dois números reais quaisquer é um número real. Vem lá também, né? Então, a diferença pode ser racional com racional, irracional com irracional, ou a diferença, né, em qualquer ordem, um racional com irracional, vai ser sempre um número real, que não sai do conjunto. O produto dos números reais quaisquer também. Nós vimos lá que o produto de um racional com racional é real, irracional com irracional é real, e um racional vezes um irracional também vai dar um irracional que também é real. O quociente de dois números reais quaisquer, o quociente, sendo o divisor não nulo, é um número real. Então agora entrou um detalhe, né? Ele está pedindo aqui para o divisor não ser nulo. Isso entrou lá nos nossos racionais e nos nossos irracionais. Por isso que englobou nos dois aqui. Por que isso? Porque não existe, né, dentro do conjunto. Agora eu posso falar. Dentro do conjunto dos números reais,
divisão por zero. E vocês vão ver ainda no ensino médio, um outro conjunto de engloba os reais, que também nesse outro conjunto não existe essa divisão também por zero. Isso não quer dizer que não exista divisão por zero. Ela não existe dentro do conjunto dos reais ou do outro conjunto que vocês vão aprender, que é o conjunto dos complexos. Então, a divisão, ela não existe dentro do conjunto real ou complexo. Tá? O real vocês vão descobrir, né, mais à frente, que é o subconjunto do conjunto complexo, que é um conjunto que engloba todos os números que nós conhecemos hoje em dia. Nós não conhecemos divisão por zero. Então, não conhecemos, não está dentro desse conjunto. Pode ser que apareça aí, né, alguém que descubra esse conjunto de divisão por zero, consiga formular toda a teoria e mostre que existe uma divisão por zero, e aí vai ter um outro conjunto para englobar tudo. P5. Se N é um número natural ímpar e A pertence a R, temos então que N ímpar, né, como A real, pertence a R também. Se N é um número natural par não nulo e A pertence a R, temos então que a raiz de A pertence a R. Por que ele está dizendo isso? Porque vocês vão descobrir se aqui for par e aqui for qualquer real, nós vamos ter os negativos. E aí, raiz par de número negativo não existe no conjunto dos reais. Ele vai aparecer nesse outro conjunto que eu falei, que é o complexo. Relação de inclusão entre os conjuntos numéricos. Então, agora a gente vai englobar tudo. Natural, um inteiro racional. Depois tem, né, a parte dos irracionais, que englobam tudo no conjunto dos números reais. Então, está o natural e o Z, porque ele está dentro. Certo? Ele é quem? O nosso Z+, não natural, é o Z+. Temos o que engloba todos eles, né, e mais a parte racional. E temos o Q', que é o irracional, tá vendo? Eles são conjuntos disjuntos, eles não têm exceção. Tá? E aí, quem engloba todos eles? Pega tudo isso, junta os dois e chama de conjuntos reais. Então, todos os números que nós conhecemos hoje, né, até agora, até o primeiro ano do ensino médio, está dentro dos conjuntos reais. Então, falando, né, esse outro conjunto, né, complexo, e a divisão por zero. Então, você vê. O Ipasso lá, né, no início da aula, ele descobriu a raiz quadrada de 2, que era a diagonal de um quadrado de 1. E aí foi afogado, porque não existe. Então, hoje em dia ainda tem isso também. Não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. Não é assim. Estou tirando a história do Ipasso, né? Não é que não existe divisão por zero. Ainda não conhecemos nenhum conjunto em que a divisão por zero seja possível. Tranquilo? Vamos para o exercício, né? Esse aqui é o exercício proposto, exercício 33 do nosso livro. Classifique como racional ou irracional o número representado em cada um dos itens abaixo. Então, a raiz de 3 é racional ou irracional. Então, nós já vimos que isso daqui é o quê? Um número algébrico, né? Nós fazemos encontrar ele através de um polinômio. Então, a raiz quadrada de 3 é um número irracional. É um irracional por quê? Porque é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica. Pode fazer na calculadora aí, pode fazer tudo na calculadora. Então, na calculadora você vai ver que é uma dízima não periódica, portanto, é um número irracional. Não sei o que aconteceu aqui, mas já apareceu 3 e 2 aqui, mas tudo bem. Raiz quadrada de 9 é 3, então é racional. Tá certo? Não é irracional, é racional. Posso colocar aí 3 sobre 1. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado à terceira é 8. 2 vezes 4, 2 vezes 4 é 8. Então é racional também. A raiz cúbica de 5. Então na calculadora verifica. A raiz cúbica de 5 é um número irracional também. Aqui, ó, agora entra aquelas propriedades dos racionais e dos irracionais. O número racional somado com o número irracional resulta em quê? Nós vimos. Resulta em um número irracional. Então, isso aqui é irracional. Aqui, de novo, a propriedade. Um número racional vezes um número irracional resulta num número irracional. Mas aqui não. Aqui presta atenção. Cuidado. Raiz cúbica de 8
é um número racional. Aqui é um racional vezes um racional, está dentro daquelas propriedades racionais. Os dois números racionais é um número racional. Aqui é racional. Cuidado aqui. 2 sobre raiz de 3 é um número racional dividido por um número irracional. Lembra da propriedade de irracionais? Então, isso daqui também resulta num número irracional. Um número racional, né? A diferença de dois números, um racional e um irracional, em qualquer ordem, sempre resulta em quê? Então, vamos ver. 5, raiz quadrada de 5 é irracional. Vezes, aqui é um produto de um racional vezes um irracional, também resulta em irracional. E a subtração em qualquer ordem de racional com irracional resulta em irracional. E aqui, de novo, temos o π, que já sabemos que é um número irracional transcendente, né? Ele não pode ser encontrado através de uma equação polinomial, tá? Ele foi encontrado como? Sobre o quê? A divisão, né? De comprimento da superfície pela diagonal. Então, ele não é encontrado por equação polinomial. E aí nós temos um irracional somado com um racional. Vimos também lá na propriedade de irracional que a soma, né, de um irracional com um racional é sempre um número irracional. Dúvidas? Próximo. Exercício complementar. Determinando o número real x, só pode ser representado na forma decimal com infinitas casas. Então, ele está dizendo que o x só pode ser representado na forma decimal com infinitas casas decimais. Desde que ele não diz que ela é periódica ou não. Então, ele está dizendo que determinado número x, real x, só pode ser representado na forma decimal com infinitas casas. Assinale a afirmação correta. Ele não está dizendo se ele é irracional ou não. Pode ser irracional ou pode ser racional. X é irracional. Não. Isso aqui é falso. X é racional? Também não. Não sei. Ele pode ser irracional. Ele não está dizendo que essas infinitas casas são periódicas ou não. X é irracional se for uma dízima periódica. Não, é o contrário, né? Irracional é uma dízima não periódica. Então, falso também. X é racional se for uma dízima não periódica. Trocou de novo a ideia. X é racional se ela for periódica. E por último, X é irracional se for uma dízima não periódica. Agora sim, ele é irracional se for uma dízima, como ele diz, uma dízima infinita, né? Não periódica. Aí sim. Então, a única verdadeira é a letra E. Um exercício extra. Estime qual dos três números apresentados corresponde a cada ponto na reta numerada. Então, temos a reta numerada com os pontos A, B, C e D. O ponto A, né? Ponto B, ponto C e ponto D. Então, esse ponto A aqui, ele é qual desses valores aqui? Então, nós temos aqui, ó, menos raiz de 3 e menos 1,73. Menos 1,73 tem que estar antes de menos 2. Então, não é A. 16 dividido por 5, menos 16 por 5 é 3,33. Aí cabe nós verificarmos o quê? Vamos ver 3,66. 15 dividido por 4 é 3,75. Então, esse aqui, ó, esse traço aqui é 3,75. Quem está mais perto? Menos 3,33 ou menos 3,66? Menos 3,66. Ele está mais perto de menos 15 sobre 4. Então, é menos 11 sobre 3. O B. O B está entre menos raiz de 2 e 0, né? Ou 3 quartos. Então, nós temos aqui, ó, que menos 7 sobre 10 é 0, menos 0,7. Menos 0,7 poderia ser ele, né? Poderia. Menos 0,1 também poderia. 0,5 não, 0,5 é positivo. Ele está antes do zero, então ele é negativo. A raiz quadrada de menos, né? Raiz quadrada de 2 é menos 1,42. Então ele tem que estar entre esse e 0. 3 quartos é 0,75. Então, o B só pode ser o menos 0,7 ou menos 0,1. Certo? Então, como ele está aqui, ó, mais para perto da menos raiz quadrada de 1,42, né? Menos raiz quadrada de 2 é menos 1,42. Então, nós chegamos que ele está mais próximo de menos 10,7. O C, o ponto C, ele está entre esses 3, 4 e 2.
Raiz quadrada de 2 é 1,42. Certo? Então, ó, 0,75 é menor que raiz quadrada de 1,42. Então, aqui, ó, o 0,5 nós tínhamos visto, né? Ele está para lá. Então, restou quem só? Restou que ele é o nosso 1. Tá certo? E aqui no D, ó, o D ele é maior que π. E nós sabemos que ele é 3,14 aproximadamente, né? O 8 sobre 3 é aproximadamente 2,66. Então, é menor que ele. Ele tem que estar para cá. O 3 também é menor que π. Então, tem que estar para cá. Só sobrou quem? Então, 3,333. Essa barra aqui quer dizer que esse 3 aqui é um período. Ele continua. 3,333. Então, é isso aí. Terminamos, então, essa aula. Tá ok? Então, não esqueça de fazer os exercícios e entrar no fórum para tirar as dúvidas. Agradeço a vocês, então, por essa aula e até a próxima.